paz do Senhor. Aqui é o pastor Fernando Gifone, da Viva Igreja Missionária Viva com Cristo. Nós estamos aí no nosso terceiro tópico do estudo direcionado à batalha espiritual do grupo Rema. Amém? Esse vídeo é direcionado aos líderes de ensino, né? E hoje nós estamos no terceiro tópico de ensino sobre batalha espiritual, que fala sobre a luta é constante, não cessa e o inimigo anda ao nosso redor. Amém? O tema, versículo central desta aula, desse tópico, fica lá em 1 Pedro, versículo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, esses tópicos, todos eles estão interligados. O primeiro tópico é a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. O segundo tópico, justamente o inimigo de Deus é nosso inimigo. E agora, o terceiro tópico é a luta constante, não cessa, pois o inimigo está ao nosso derredor. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer uma análise sobre esse versículo que fala o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. É o conselho que o apóstolo Pedro está dando para todos nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estarmos equilibrados. O que é ser sóbrio? É estar equilibrado. Nós precisamos entender que se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, certo? Ela não é contra a carne nem contra o sangue. Se o nosso inimigo é inimigo de Deus e é uma luta constante porque é uma luta espiritual, nós precisamos ter equilíbrio e não nos desesperar. Nós precisamos ter equilíbrio e ser vigilante. Vigilante. O que é ser vigilante? É ser diligente. É não simplesmente relaxar, abaixar a guarda. Nós não podemos agir como se a qualquer momento nós não poderíamos ser atingidos. A qualquer momento nós podemos ser atingidos se nós abaixarmos a nossa guarda. E o que o apóstolo Pedro ele está direcionando nesse versículo é justamente o seguinte: olha, eu te aconselho, primeiro, seja equilibrado, não haja pelas suas emoções. Olha só quem está falando isso. Logo Pedro, que era o discípulo que mais era sanguíneo, certo? Pedro, ele sempre agiu pelas suas emoções. Diversas vezes, Jesus chamou a atenção de Pedro justamente pelas suas emoções. Só que Pedro ainda não estava convertido. O próprio Senhor Jesus falou para Pedro: olha Pedro, quando você se converter, você precisa fortalecer os seus irmãos. Aqui Pedro já está convertido. A diferença do Pedro convertido para o Pedro não convertido é justamente a sobriedade, o domínio que ele tem sobre as suas emoções. Nós precisamos ter domínio sobre as nossas emoções. Porque se nós não tivermos domínio sobre as nossas emoções, nós não vamos conseguir ser vigilantes. Por quê? Porque nós não vamos ter foco. Nós precisamos ter foco na batalha espiritual, nós precisamos ter foco, estar atentos. Se eu e se você não estivermos equilibrados, emocionalmente equilibrados, nós não saberemos de onde virá o ataque a nós. É certo que o ataque virá, mas nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar emocionalmente equilibrados, para que a gente possa vigiar. Porque se você estiver desequilibrado, a sua vigilância vai ser ineficaz. Por quê? Porque você vai estar sendo manipulado para alguma coisa. Então a sua vigilância vai ser tendenciosa, né? E é o que o apóstolo Pedro está chamando a atenção. Olha, precisamos ser equilibrados e vigilantes. Vigilante porque consegue ser vigilante quem é equilibrado. Quem não é equilibrado não tem do que se preocupar. Agride a todo mundo e acha que nunca vai ser agredido. Mas aquele que tem Cristo, ele precisa simplesmente se controlar, confiar em Deus e se preparar para quando o ataque vier, não ser abatido.
E aí, continuando no versículo, ele diz, olha, o diabo, vosso adversário. Lembra que eu falei? Deus, ele não tem oponente. O diabo é nosso oponente. O diabo é adversário de Deus porque ele é o nosso adversário. Ele é o nosso inimigo. E se ele é o nosso inimigo, ele se faz inimigo de Deus. Então nós não podemos tratar o diabo como algo diferente do que nosso adversário. Nós estamos lutando contra ele. Foi ele que fez, através de Adão e Eva, o pecado entrar na humanidade. Então nós não podemos baixar a nossa guarda contra ele. Ele vai sempre nos oferecer algo que nós queremos, para que ele possa manipular as nossas emoções, para que ele possa nos manipular para algo que ele quer. Ele vai entregar algo que você quer, para que ele alcance o que ele quer. Essa é a estratégia do diabo, te entregar algo que você supostamente quer, para que ele alcance o lugar onde ele quer chegar. E como ele faz isso? Ele faz isso nos observando, estando ao nosso derredor. Ele não consegue entrar em nós, porque uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, o diabo não entra mais em nós. E é o que eu falo sempre para a liderança da igreja, né? Uma vez salvo, o Espírito Santo sela o nosso espírito, e ali não entra demônio. O demônio só entra em quem não é salvo. Porque quem não é salvo não tem o Espírito Santo. Mas quem é salvo recebeu o Espírito Santo, e as trevas não têm comunhão com a luz. Então nós precisamos entender isso. Na batalha espiritual, quando o demônio se manifesta, ele está ao nosso derredor, vendo os nossos erros, observando o nosso desvio de caráter, e vai tentar usar isso para nos atingir. Quando ele não quiser nos atingir e quiser nos manipular, ele vai oferecer algo para nós que nós queremos. E como ele sabe que nós queremos? Porque ele está ao nosso derredor, certo? Então ele anda ao nosso derredor e ele ruge procurando alguém para devorar. É o que o apóstolo Pedro está falando. Ele está ali rugindo, amedrontando, aterrorizando. Essa é a principal estratégia do diabo para frear os filhos da luz. Ele tenta amedrontar, ele tenta lançar uma ameaça. E nós estamos em batalha espiritual, nós precisamos entender que essas ameaças são para frear. Quando o inimigo começar a te ameaçar, significa que você está indo na direção certa, que é a direção de Deus. Quando você está tendo muita oposição em algo que você decidiu, entenda que a batalha espiritual está ali. Então significa que o diabo quer impedir você de alcançar aquilo que você está lutando para alcançar. Então aquilo é vontade de Deus. Jesus falou: procurai entrar pela porta estreita, porque a porta larga leva à destruição. Eu vejo muitas pessoas querendo entrar pela porta da facilidade, a porta daquilo que é mais conveniente, a porta daquilo que está mais fácil. Se está fácil, é porque tem alguém manipulando o mundo espiritual para que você possa encontrar aquela facilidade e se desviar do relacionamento com Deus. Então, cuidado quando houver muita facilidade. A menos que a vitória já tenha acontecido antes, a luta já tenha acontecido antes, cuidado. Identifique quais são os sinais espirituais para aquele direcionamento que você está tomando. Por quê? Porque você precisa saber aonde Deus quer te levar, qual é o propósito da sua vida. E é isso que nós precisamos fazer, com que os nossos alunos reflitam sobre esse tópico. A luta, ela é incessante, é dia e noite. O inimigo está ao nosso redor. Ele está tentando nos manipular, ele está tentando nos aterrorizar, ele está tentando nos amedrontar. Qual vai ser a nossa postura? Amém? Que a graça e a paz esteja com todos. No próximo vídeo, nós falaremos do quarto tópico da batalha espiritual. Amém? A paz, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e deixa um like lá.